Olá, sejam todos bem-vindos à aula de Gerência de Projetos de Software. Hoje nós vamos encerrar o conteúdo de grupo de processos de planejamento que é definido no PMBOK. Então, nós já passamos por 3 partes, essa é a terceira e última parte. E nessa aula nós vamos falar sobre o gerenciamento de riscos, aquisições e também o engajamento das partes interessadas. O primeiro agrupamento que nós vamos conhecer é o gerenciamento dos riscos do projeto, né, que é composto por 3 processos. E o primeiro é por 5 processos. E o primeiro deles é o planejamento do gerenciamento dos riscos. Então, esse processo de planejar o gerenciamento dos riscos é um processo de definição estratégica de como conduzir as atividades de gerenciamento dos riscos de um projeto. É a metodologia, quem que é a equipe responsável para gerenciar esses riscos, qual que é o plano de ação. Então, esse documento, né, esse planejamento, ele garante, né, que o grau, o tipo e a visibilidade do gerenciamento dos riscos sejam proporcionais tanto aos riscos quanto à importância do projeto. Então, nesse processo, é definido qual que é a estratégia para lidar com esses riscos, garantindo que esses riscos sejam tratados de uma forma proporcional ao grau de cada um deles, para não impactar na execução do projeto. Esse processo é tão importante que quando a gente vai avaliar quais os possíveis componentes do plano de gerenciamento do projeto que devem ser consultados, que podem ser consultados, a gente encontra que são todos os componentes. Quando a gente fala de riscos, a gente fala que nós entendemos, né, que todo o projeto ele é permeado por riscos. Nós temos riscos de diversas naturezas. Então, todos os processos, tudo que a gente vai executar dentro de um projeto de software, ele possui riscos. Por isso que todos os componentes do gerenciamento do projeto, eles devem ser consultados e também atualizados se necessário. Então, como saída desse processo, eu tenho um documento que é o plano de gerenciamento dos riscos. Uma vez definido esse plano de gerenciamento dos riscos, o próximo passo, tá? De forma não linear, mas assim, naturalmente, o próximo passo é identificar os riscos. Por que naturalmente? Porque nós vimos que todos os processos de gerenciamento de projeto de software, eles não seguem uma linha, um encadeamento linear. Eles se conversam e, inclusive, cada um desses processos podem gerar também atualizações em documentos que são saídas de outros processos, anteriores ou posteriores a ele. Esse processo de identificar os riscos é o processo de identificação mesmo, listagem, elencar os riscos individuais do projeto e fontes de risco, ou internas no projeto ou externas ao projeto. E documentar as características, né? Descrever quais são esses riscos. Então é criar mesmo um documento, né? Documentação dos riscos. Depois que nós fazemos essa identificação dos riscos, nós podemos talvez ter que alterar componentes do projeto, que são os, né, como sugestão, registro das premissas, registro das questões. O que são essas questões? São dificuldades, conflitos, possíveis problemas que vão acontecer ao longo do projeto. E quando a gente faz esse registro das questões, nós também precisamos determinar qual que é o impacto de cada uma dessa questão, qual que é o tratamento que vai ser dado. Então, as questões, elas fazem parte desse gerenciamento de riscos. E também nós podemos talvez ter que atualizar o registro das lições aprendidas, caso seja algum risco novo identificado e tratado dentro do projeto. Como saída, nós temos o registro dos riscos, relatório dos riscos. O registro é identificar quais foram os riscos que o projeto sofreu, e o relatório é descrever todos esses riscos e
também apresentar quais foram as soluções encontradas para contorná-los. Depois que nós executamos esse processo, o próximo processo é realizar a análise qualitativa dos riscos. Então agora nós entramos numa sequência de 2 processos que nós vamos analisar esses riscos. Nós elencamos, criamos o plano de gerenciamento de requisitos, de riscos, elencamos esses riscos e agora nós vamos analisar qual o impacto desses riscos. O primeiro tipo de análise é a análise qualitativa. Então, esse processo de realizar a análise qualitativa dos riscos, durante esse processo, nós vamos priorizar os riscos individuais do projeto. E de que forma nós vamos priorizar? Quando eu digo priorizar, é colocar em ordem mesmo. E para colocar em ordem, nós precisamos analisar a probabilidade desse risco ocorrer e também o impacto. Dado que esse risco vai ocorrer, qual que é o impacto dele? Então, por exemplo, o risco A ele tem 70% de chance de acontecer, então nós consideramos que é um risco que muito provavelmente vai acontecer. E se ele acontecer, qual que é o impacto no projeto? Aqui nós não estamos falando do que fazer caso esse risco realmente ocorra. Aqui nós estamos falando só do impacto. Quais as etapas do projeto, quais as atividades vão ser impactadas caso ocorra. Feito essa análise qualitativa, o gerente de projetos de software ele pode concentrar os esforços e principalmente a atenção dele ao longo do projeto em riscos de alta prioridade. Componentes do projeto que a gente pode ter que atualizar nessa análise qualitativa: registro das premissas, das questões que está intimamente ligado aos riscos, o registro dos riscos em si e o relatório dos riscos. Porque essa análise qualitativa é o que vai dar, é o que vai identificar, vai descrever cada um desses riscos, que é onde vai entrar aí no relatório de riscos. Depois que a gente faz a análise qualitativa, nós identificamos a probabilidade de ocorrência de um risco e também o impacto caso ele ocorra, ou totalmente ou parcialmente, nós vamos fazer a análise quantitativa dos riscos, que é outro processo. É o processo realizar a análise quantitativa dos riscos. Nesse processo, nós vamos analisar mesmo numericamente o efeito de cada um dos riscos. Dado que o risco vai, por exemplo, risco A com 70% de probabilidade vai ocorrer, como que eu posso quantificar isso dentro do projeto? Por exemplo, eu vou precisar, se o risco A acontecer, vamos nomear aqui, eu adquiri um servidor de aplicação e esse servidor de aplicação ele está instalado em um ambiente que não é um ambiente próprio para ele, não é um data center equipado, e se isso isso é um risco porque pode acontecer dele ficar fora do ar, inacessível para as equipes que estão em home office por algumas horas ou alguns dias, se faltar energia ou se ocorrer uma queda no sistema de comunicação ou o equipamento queimar. Então, esse servidor de aplicação estando num ambiente que não é próprio para ele, o risco dele ficar inacessível é muito grande, dado que eu não tenho redundância na fonte de energia, no canal de comunicação. Então, se isso acontecer, se ele ficar inoperante por 24 horas, quantos dias eu vou ter que... por quantos dias o meu cronograma de execução do projeto vai ter que ser alargado? Quantos dias que eu vou ter que acrescentar para a conclusão desse projeto? Quanto de recurso financeiro eu vou ter que empregar ou que eu vou perder caso esse risco aconteça? É uma análise quantitativa mesmo, então eu quantifico o impacto de cada um desses riscos. Componentes auxiliares do plano de gerenciamento do projeto que eu posso ter que
consultar para poder fazer essa análise quantitativa dos riscos. O primeiro deles é o plano de gerenciamento dos riscos. Dado que um risco vai ocorrer, talvez eu tenha que visitar o meu escopo. Talvez eu tenha que alterar o escopo, ou ampliar ele, ou cortar. Tenho também que revisitar o meu cronograma, porque dado que um risco ocorreu, um risco é algo previsível, mas que não é incluído no dia a dia de execução do projeto. Se ele acontecer, dada a probabilidade, nós vamos ter que fazer alteração no cronograma. Então nós temos que revisitar ele e alterar. E também um risco pode ter um impacto financeiro. Talvez seja interessante visitar também a linha de base dos custos e o orçamento, que é a foto que nós tiramos do orçamento quando ele foi aprovado. Isso porque o orçamento, os custos de um projeto, ele é variável. Então, quando a gente fala linha de base de qualquer coisa dentro do gerenciamento de projetos de software, a linha de base é um documento que foi realizado numa etapa de planejamento, mas que ele pode sofrer alterações e muito provavelmente vai sofrer. Então, tudo que vocês encontrarem, linha de base do escopo, linha de base do cronograma, linha de base dos custos. Então, quer dizer que o escopo que foi definido, mas que pode alterar, o cronograma que foi definido, os custos que foram definidos, mas que podem ser alterados. Como saída, eu tenho atualização em muitos documentos do projeto. Agora que eu fiz planejei o gerenciamento dos riscos, fiz análise qualitativa e quantitativa do impacto desses riscos. Eu preciso me planejar para poder responder a esses riscos. E é nesse processo que nós fazemos isso, planejar respostas aos riscos. Esse processo ele desenvolve alternativas diferentes dos caminhos originais do projeto, ele seleciona estratégias e também determina ações que podem ser necessárias para lidar com a exposição aos riscos do projeto. Quando ele fala que desenvolve alternativas, quer dizer o seguinte: os riscos eles são mensurados, eles são previstos no projeto, mas ele não entra no cronograma. Nós fazemos o cronograma pensando que aquele risco pode ocorrer, colocamos uma margem de segurança na execução de cada atividade, de cada tela de implementação, cada função do software, cada etapa de treinamento, de teste, nós colocamos um tempo para aquela atividade que contempla alguns riscos, mas nós não colocamos todos. E quando um risco de alto impacto, de alta prioridade ocorre, nós precisamos incluir alternativas nesse projeto. E tudo isso vai fazer com que o plano do projeto em si seja alterado. Porque se a gente incluir todos os riscos, considerar todos os riscos como de alta prioridade, alto impacto, e colocar tudo no nosso cronograma e gerenciamento de custos, o nosso projeto vai ficar extremamente caro e o nosso cronograma não vai ficar competitivo. Talvez uma aplicação que seria desenvolvida em 6 meses, se a gente considerar que todos os riscos vão acontecer, ela vai ter previsão de ser desenvolvida em 3 anos e com custo de 5 vezes mais do que ela foi pensada. Pensando dessa forma, você pode perder o projeto para um concorrente. Então nós não podemos nem maquiar o cronograma e também não podemos pensar que todos os riscos são de alta prioridade e impacto e vão ocorrer. Nós precisamos pensar num plano de projeto que seja competitivo, que seja realista. Algumas coisas vão acontecer, outras coisas não. E o papel do gerente de projetos é coordenar a equipe para diminuir esses impactos e sempre se manter dentro do plano, sempre que possível. E o objetivo desse processo de planejar respostas aos riscos é identificar formas apropriadas de abordar o risco em geral e os riscos de cada projeto. É a resposta mesmo em si.
Componentes auxiliares do projeto que eu preciso incluir como entrada para poder executar esse planejamento dessas respostas. Registro de lições aprendidas tanto no projeto quanto em projetos anteriores. Cronograma do projeto, eu preciso olhar o risco e olhar o cronograma para ver qual que é o impacto disso. As designações da equipe do projeto também, quem faz o quê. Calendário de recursos, também. O que é o calendário de recursos? É um calendário onde eu elenco todos os recursos que eu vou precisar para o meu projeto e qual que é a disponibilidade desses recursos. Dia, horário, período, enfim. Registro dos riscos, relatório e registro das partes interessadas. Então, ele necessita de muitos componentes para ser feito e também podem atualizar muitos componentes. Por isso que o gerenciamento de riscos é um dos agrupamentos de processos mais sensíveis de serem executados dentro de um projeto de software. Como saída, nós temos solicitações de mudança, dado que isso aconteceu, nós precisamos encontrar alternativas para esse projeto, para, mesmo com toda a dificuldade, chegarmos no objetivo final. Então, talvez nós precisamos de mudança. E também atualizações nos documentos do projeto e do plano de gerenciamento do projeto. Agora nós vamos falar sobre gerenciamento das aquisições, que está muito ligado com o gerenciamento dos recursos do projeto. Quando nós definimos as atividades e alocamos recursos para essas atividades, é possível que existam atividades que não possuem os recursos disponíveis dentro da organização. Então, para isso, nós precisamos fazer aquisições, precisamos comprar esses recursos. E isso é tema de um agrupamento que é o gerenciamento das aquisições do projeto. Esse processo, de planejar o gerenciamento das aquisições, ele documenta as decisões de compras feitas no âmbito do projeto e para atender às necessidades do projeto em conformidade com os objetivos desejados. Então, ele especifica também a abordagem e identifica quais as fontes de aquisição, quais os vendedores que podem fornecer os recursos necessários. Qual que é o objetivo? Ele determina se é necessário, somente se é necessário, adquirir produtos e serviços externos ao projeto. Então, quando a gente fala de aquisições, é algo que a gente precisa buscar fora do projeto. Nós não temos, nós precisamos buscar fora do projeto ou fora da organização. Então, ele determina se é necessário adquirir esses produtos e serviços externos e, se for o caso, como e quando adquirir. Qual que é a melhor forma de adquirir e quando. Esse quando não necessariamente precisa ser quando a atividade vai demandar esse recurso, mas depende, por exemplo, se é um recurso que precisamos importar, se é um servidor que nós só conseguimos via importação, é um recurso que nós precisamos, é uma aquisição que nós já precisamos executar com antecedência, porque é um processo que demora. Componentes auxiliares do projeto que podem ajudar nesse planejamento das aquisições. A lista de marcos, que são marcos importantes do projeto, como as entregas. Para cada entrega eu tenho uma série de atividades que antecedem essa entrega e essas atividades demandam recursos. Designações da equipe do projeto também, porque se eu tenho uma atividade, essa atividade demanda um recurso, alguém executa essa atividade e alguém vai necessitar desse recurso. Dado que esse recurso não vai estar disponível no momento da execução dessa atividade, essa equipe ela vai ficar parada, ela pode não ter condições de prosseguir em atividades paralelas até que esse recurso esteja disponível. Documentação dos requisitos também, matriz de rastreabilidade desses requisitos, requisitos de recursos, registro dos riscos e também das partes interessadas. Como saída dessas aquisições, eu tenho uma série de documentos. O primeiro deles é o plano, e caso tenha a necessidade de aquisições externas, eu tenho que
também gerar documentos que dizem sobre qual estratégia da aquisição, documentos de licitação, se não for uma compra direta, especificação do trabalho das aquisições, critério para seleção de fontes, decisões de fazer ou comprar, ou seja, é um recurso que não temos no projeto, na organização, mas nós temos condições de construir esse recurso. Por exemplo, é uma ferramenta para um crawler para acessar o site da Receita Federal, dado o CNPJ de uma empresa, e a partir do site da Receita Federal extrair os dados do cartão CNPJ. É uma ferramenta que podemos desenvolver dentro do projeto, mas já tem soluções comerciais. Como que nós vamos fazer? Se é uma ferramenta que nós vamos desenvolver com a equipe do projeto, nós temos um custo a mais. Nós vamos ter um tempo a mais, porque nós vamos ter que designar uma equipe para a construção dessa ferramenta, ou nós podemos comprar essa ferramenta. Qual que é a melhor decisão aí? Fazer ou comprar, nesse exemplo? Estimativa de custos independentes, solicitações de mudanças também, né? E atualizações nos documentos. Para finalizar, pessoal, o grupo de processos de planejamento do PMBOK, nós vamos falar sobre o gerenciamento das partes interessadas do projeto. Esse processo, né, de planejar o engajamento das partes interessadas, a comunicação, a interação, o fluxo de informação entre elas, é o processo de desenvolver abordagens para envolver as partes interessadas no projeto com base nas suas necessidades, expectativas e interesses. Então, tudo feito, tudo realizado junto com as partes interessadas tem que ser sob medida, desde a comunicação até as necessidades, as expectativas e interesses. Esse processo ele fornece um plano para interagir com as partes interessadas do projeto com eficácia. Componentes auxiliares do projeto que nós podemos utilizar nesse processo de engajamento é o registro das premissas, feito lá no início do projeto, registro das mudanças também, que são propostas pelas partes interessadas, das questões que são as dificuldades, os conflitos, os empecilhos, cronograma do projeto e registro dos riscos e das partes interessadas. Como saída, eu tenho o plano de engajamento das partes interessadas, que é um documento onde eu vou descrever todas as estratégias e metodologias que eu vou utilizar para fazer essa comunicação, esse engajamento, essa integração das partes interessadas acontecerem. Bom, pessoal, aqui nós finalizamos o grupo de processos de planejamento do PMBOK e nas próximas aulas nós vamos ver outros grupos de processos. Até lá! Saiba mais sobre o Instituto Federal Goiano. Acesse ifgoiano.edu.br e nos procure também nas redes sociais. Instituto Federal Goiano. A educação te transforma, você transforma o mundo.